Vou passar à apresentação dos dois comunicadores. O Jorge Janeiro é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora, mestre em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto Universitário de Lisboa, licenciado em História e possui o curso de especialização e mestrado em Ciências da Informação e da Documentação, ambos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. É subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Anteriormente foi, desde 2014, diretor do Arquivo Histórico do Arquivo Estatal de Évora, técnico superior da Divisão de Normalização e Apoio à Administração da DGLAB, entre 2010 e 2014, técnico superior na Divisão de Segurança e Auditoria da Direção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros. É professor universitário na Universidade Autónoma de Lisboa e é autor de várias publicações, documentos técnicos, científicos e literários. Pedro Penteado, mestre em História Moderna em 1992 pela Universidade de Lisboa e mestre em Documentação pela Universidade de Alcalá, Espanha. É diretor de Serviços de Arquivística e Normalização da Direção-Geral dos Arquivos e das Bibliotecas, formador de cursos na área da Ciência da Informação na Universidade Nova de Lisboa e Universidade Autónoma de Lisboa, Instituto Superior de Línguas e Administração e Universidade Católica Portuguesa. É formador no Instituto Nacional de Administração, onde é responsável pelo curso de Gestão de Informação na Administração Pública. É com gosto que apresento, que além de tudo são meus colegas de trabalho. Boa comunicação. Ora, muito obrigado, Rosa, pela apresentação. Nós vimos aqui hoje tratar de um tema que está direcionado para aquilo que é a atualidade do ponto de vista das políticas arquivísticas, das políticas públicas de arquivo, que têm vindo a ser gizadas nos últimos... nos últimos anos por diversos governos. Portanto, há aqui uma tendência de reforma gradual. Normalmente diz que as reformas em Portugal são drásticas, há rupturas, vem um governo, desmancha o que o outro governo fez, que vinha fazendo antes, depois há sistematicamente mudanças na orientação, inclusive até dentro de governos da mesma cor política. Aquilo que se pode dizer em termos das políticas arquivísticas dos últimos 40 anos, por exemplo, é que até tem havido mudanças, mas quando há mudanças elas tendem a arrastar-se e depois há outros processos de reforma que vêm de alguma maneira inseridos em mudanças mais largas dentro da própria administração pública, em que podemos eventualmente, olhando do ponto de vista técnico, da análise das políticas públicas, da avaliação dos seus impactos, podemos eventualmente não ter dados suficientemente finos para perceber, do ponto de vista da avaliação da política, se ela foi bem conseguida ou não. Mas o que há são tendências, por vezes no sentido da descentralização, por outras vezes no sentido da concentração ou centralização, que estão inseridas em políticas mais vastas, mas que também têm impacto nas políticas arquivísticas e que têm sempre uma intenção ou intencionalidade, que é procurar, isso seja uma política num sentido ou no outro. Nunca nenhum governo vai assumir que vai fazer uma coisa errada, vai sempre dizer que é a sua intenção melhorar, aumentar a eficiência, a eficácia, a economia, pode ser com estas palavras ou com outras. A verdade é que, olhando, eu normalmente gosto de olhar para a realidade de um ponto de vista histórico. Talvez já seja aqui um certo, defeito de formação, que também a formação mais recente em história contemporânea tenha vindo a acicatar.
olhando para a realidade atual, mas podendo fazer aqui comparações com o passado, vamos olhar para vários movimentos de reforma, porque quando se entrevê uma realidade em que há uma certa confusão, no sentido de uma dispersão dos arquivos. Porquê? Porque a administração foi produzindo essa documentação e às tantas ela acabou por ficar dispersa em vários edifícios, com meios também dispersos, em que acabamos por vezes por ter aquela realidade que o próprio Tribunal de Contas nos veio aqui trazer, que a dispersão do Tribunal de Contas face à exiguidade dos meios, uma vez que tem um edifício, mas o edifício não está direcionado para ser arquivo, a sua função é ser Tribunal de Contas, tem os seus processos a correr, a tramitar, e o arquivo é essencial à organização, mas não é o seu negócio central. Portanto, como acomodar um arquivo, como criar uma unidade de arquivo neste sentido, de quantas pessoas, há chefias, não há chefias, em que espaços, mas o nosso espaço não é assim tão avantajado quanto isso, portanto temos se calhar vários depósitos no edifício, alguns depósitos sem condições. Ali optou-se por isso, se calhar metendo a documentação em vários patamares do edifício. Noutros casos, nas secretarias gerais, a realidade é de ir dispersando a documentação por vários edifícios, uns com melhores condições, outros com condições, enfim, menos, que não são tão boas, e a realidade é que também em termos de recursos humanos há escassez, portanto nem se calhar todos os edifícios conseguem ter recursos humanos a tempo inteiro, portanto acabamos por cair aqui numa realidade que não é favorável nem à conservação dos documentos, nem ao acesso. Mas isto é de agora? Não, não é de agora. Quando leram a passagem, quando ocorreu a passagem para o liberalismo, por exemplo, também houve dificuldades extremas do Estado dar vazão àquilo que foram as incorporações provenientes dos conventos. E houve uma dilapidação absolutamente extraordinária, no sentido negativo, do património arquivístico, cultural, essencialmente, não é? Porque tudo aquilo fazia parte de um conjunto. Havia práticas materiais e práticas imateriais, ou seja, quando nós vimos os livros de cor, por exemplo, estamos a olhar para algo que achamos que é importante, mas na realidade aquilo fazia parte do dia-a-dia dos próprios conventos. Era uma forma de prática religiosa que integrava o dia-a-dia do cotidiano, neste caso dos conventos e dos mosteiros. O que acontece muitas vezes é que há uma vontade política que se sobrepõe e vem à frente da dimensão técnica. Ou seja, o político decide e depois logo se vê como é que se arranjam os meios. Eu não estou a dizer aqui nada que não seja realidade. Pronto. No caso do liberalismo isso foi evidente, há uma extinção das ordens religiosas masculinas, as femininas mantêm-se, embora não pudesse haver durante pelo menos muito tempo novas entradas, e há um problema gigantesco com a questão das incorporações provenientes dos conventos, e imaginem, os conventos estavam espalhados um pouco por todo o país. Como é que se faz essa recolha? Quem recolhe? Como? Para onde é que vai a documentação? Há aqui um conjunto de aprendizagens também que a própria administração foi fazendo, em que nos casos correu bem, noutros casos correu menos bem. Quando chegamos à Primeira República, há um processo relativamente semelhante, porque o Estado volta a atravessar-se no caminho dos arquivos, os políticos voltam a tomar decisões e tornam obrigatório o registro civil, o que implicou a obrigatoriedade dos registros paroquiais serem entregues nas conservatórias, e as conservatórias, em muitos casos, estavam a ser criadas, também não tinham capacidade para albergar tanta documentação,
para além de que houve outros arquivos também próprios religiosos, câmaras eclesiásticas, nomeadamente, foram recolhidos, e toda essa documentação se deparou com um país ou um Estado sem arquivos. Na realidade, os arquivos distritais, que foram quem também conseguiu ir acomodando esses volumes documentais muito assinaláveis, eles não existiam, eles levaram cerca de 70 anos a ser criados. Não é? Há um estudo, eu fiz um estudo, enfim, não posso dizer que esteja finalizado, porque é apenas um estudo pela rama ainda, é introdutório, mas que, através do qual é possível já identificar todo este processo de criação e de funcionamento dos arquivos distritais, em que é um processo difícil e penoso. Portanto, a administração pública não conseguiu dar resposta a essa necessidade de criar, não apenas do ponto de vista de criar serviços, com instalações, com funcionários, com todas as condições, mas em termos financeiros, por vezes, era muito difícil manter, porque havia uma repartição das responsabilidades. Portanto, este modelo misto que estamos aqui neste caso, a verificar entre a Torre de Tombo e até o Tribunal de Contas, não é uma novidade. É algo que em Portugal é muito comum face à carência e à escassez de meios. É necessário, por vezes, juntar esforços, e o modelo misto é claramente o modelo preconizado pelo Júlio Dantas para ir fazendo face àquilo que são as necessidades do país, em termos, sobretudo, da descentralização dos arquivos. E, para além dos arquivos distritais, foram-se criando outros, por exemplo, os arquivos das congregações, o arquivo dos registros paroquiais, que tinham tendências diferentes, uns numa lógica mais centralizadora, mas depois também se percebeu que Lisboa não tinha capacidade para recolher a documentação do país inteiro, então foi-se criando arquivos distritais, e depois os próprios ministérios acabaram, em alguns casos, por ir criando os seus próprios arquivos para enquadrar a sua produção documental. Quando chegamos às décadas de 1980 e 1990, já nos deparamos com outra fase de grande acumulação da documentação, mas aí há uma tentativa de resposta, sobretudo levada a cabo pelos historiadores, porque queriam estudar a época contemporânea, as questões da história económica e social eram as mais prementes, as mais cativantes do ponto de vista daquilo que era a investigação histórica, e para isso tinham que ter dados, e dados sobretudo da produção dos organismos contemporâneos, tudo século XIX e XX, e havia dificuldades extremas em conseguir chegar a essa documentação. A construção do arquivo, deste edifício, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, veio fazer face a grande parte desses problemas de acumulação da documentação, que estava dispersa em vários armazéns, em vários edifícios, e depois ao nível distrital houve a construção, remodelação, melhoria de muitos dos arquivos distritais. Depois mais tarde há um outro movimento, mais tarde, mas ao mesmo tempo também que os distritais, a partir de 97, 98, há a criação do PARAME, orientado para os arquivos municipais, mas esses são municipais, nada tem a ver aqui com estas questões dos arquivos da administração central. A tentativa de, face ao esgotamento do modelo centralizado na Torre do Tombo e nos arquivos distritais, de conseguir dar vazão às centenas de quilómetros de documentação na administração, com a criação de arquivos nas secretarias-gerais, foi uma tentativa que teve melhores resultados nos casos, noutros nem tanto, mas há casos de sucesso, embora na realidade também nunca conseguissem resolver as questões de fundo dos arquivos. E chegamos ao momento presente em que, embora não se extingam todos os arquivos das secretarias-gerais, e temos neste caso aqui um dos arquivos que não é extinto, está aqui uma pessoa relativa a esse arquivo, mas há outros em que isso acontece, e há portanto, o legislador acaba por entregar a responsabilidade da gestão dos arquivos
a quem é, ao organismo que é também especializado e que tem a capacidade, competência técnica nesse domínio, que é a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que, para além de ser o órgão de coordenação da política, é também um prestador de serviço nessa área. E é um prestador de serviço na administração direta do Estado. O legislador não entendeu que deveria externalizar esta função, no meu entender, bem, acho que há documentação que não deve ser externalizada, sobretudo aquela que tem a ver com questões de segurança do Estado, defesa, mas também aquela que já tem interesse cultural. Portanto, enfim, julgo que por aí o legislador esteve bem, esteve com um sentido de entregar a documentação a uma entidade que já faz esse trabalho no dia a dia e que, tendo essa capacidade e essas competências, agora se vê perante um cenário que é parecido com aqueles cenários que eu referi atrás, que é a da pulverização de arquivos, uns de maior dimensão, outros de menor dimensão, uns com uma estrutura mais cimentada, outros em que ela nem sequer nunca chegou a existir, mas em que a documentação está lá, e não podemos esquecer que o legislador foi mais longe, porque atribui à DG Lab a responsabilidade das secretarias gerais, mas também dos organismos produtores. Portanto, agora a questão aqui é o entendimento que nós vamos ter que estabelecer relativamente também ao resto da legislação, porque a legislação também, em alguns casos, prevê que quando existem condições nos organismos produtores, ela não terá necessariamente que ser incorporada na Torre do Tombo ou nos arquivos distritais. Portanto, há aqui questões jurídicas, legais, que têm que ser afinadas e têm que se perceber exatamente o sentido da legislação. Mas, à partida, aquilo que o legislador quis fazer foi uma concentração das responsabilidades na DG Lab. Portanto, a professora Miriam Alperne Pereira, em 2015, num célebre encontro, e depois produziu-se as atas da comunicação em que ela refere que o Arquivo Nacional demitiu-se das suas funções. Era uma crítica quase que, não digo legítima, mas era a percepção que havia dessa realidade. Agora, dificilmente o arquivo se poderá demitir dessas funções, das quais na realidade nunca se demitiu, mas agora está condicionado àquilo que a legislação prevê e que é clara no seu objeto. Portanto, aquilo que neste momento nós temos pela frente é uma situação bastante complexa, mas sobre a qual nós já estamos a trabalhar. Foi criado já internamente um grupo de trabalho para gerir esta situação, e esta situação vai sendo gerida com duas metodologias. Uma é numa abordagem mais geral, ou seja, que pontos é que são comuns a todos, e depois vai sendo gerida no concreto, caso a caso. Aquilo que se pode dizer desde já é que temos vindo a fazer um esforço substancial na recolha de dados. E na recolha de dados, aqui também a dois níveis, a dois patamares. Olhando para os dados já recolhidos em diagnósticos anteriores, e num segundo, recolhendo dados que não estavam previstos nesses diagnósticos, ou então tentando com os dados, tentando pedir novamente dados para confirmar se batem certo com os diagnósticos. Por vezes há elementos que estão desalinhados, temos que ser francos, podem não bater exatamente certo os dados uns com os outros, até porque o tempo também vai passando e a realidade se vai alterando, embora aqui a distância temporal não tenha sido muita. Mas estamos a recolher dados, por exemplo, sobre o quê? Os contratos em vigor relativos a serviços de segurança, custódia, limpeza, rendas, licenças de software, etc. Tudo o que é contratos, nós temos que prever
para podermos fazer o orçamento do próximo ano, e poderá eventualmente haver, em alguns casos, a impossibilidade de haver, no fundo, neste caso não se vai poder rasgar contratos, simplesmente vai ter que se assumir todos os contratos e depois, em tempo oportuno, se verá numa economia de escala como conseguir, neste caso, uniformizar a realidade e deixar de ter alguns contratos, mas alargar outros que sejam mais vantajosos. Mas esse ponto é absolutamente essencial para nós conseguirmos fazer a gestão deste processo de transição e de transferência dos arquivos das Secretarias-Gerais e pastoramento dos organismos para a DGLAB. E os contratos são determinantes para nós conseguirmos perceber qual o volume financeiro que estamos aqui a falar em concreto. Depois estamos também muito atentos à questão dos recursos humanos. E a questão dos recursos humanos, por vezes, é complexa, porque, do outro lado, em muitos casos não havia uma identificação clara dos recursos que estavam afetos ou que estão afetos aos arquivos, às bibliotecas e, eventualmente, a outros serviços que são subsidiários seja na área informática, seja, por exemplo, no expediente, em que há uma ligação muito grande aos arquivos, e o que acontece é que temos a noção que havia um conjunto de técnicos numa determinada área, ou em mais do que uma área, mas que depois, na prática, pode não transparecer para aquilo que vai ser a transferência de pessoas para a DGLAB. Ou seja, poderemos estar perante um encurtamento da quantidade de técnicos que são transferidos, em que nós estamos sistematicamente a perguntar, então, mas quantos exatamente é que estavam afetos à biblioteca e ao arquivo e eventualmente a outro tipo de funções, embora aqueles sejam o nosso foco principal. E depois há também que perguntamos outro tipo de questões, mas também estamos muito preocupados com a área digital, seja dos sistemas de gestão documental, seja dos sistemas de descrição de documentos de arquivo histórico, seja ao nível da preservação da informação digital, porque também já há organismos ou ministérios que têm trabalho nesse tipo de domínio e com os quais nos podemos vir a articular até para fazer depois migração de dados de uma forma mais facilitada, já permitindo aqui também alguma interoperabilidade. Não queria agora avançar mais, eu queria dar a palavra, depois regressarei aqui à nossa conversa, queria dar a palavra ao Pedro para também nos dar, do ponto de vista mais prático, explicar como é que a área de SANEC tem vindo a realizar as visitas e o acompanhamento a este processo, até, naturalmente, depois continuará, mas do ponto de vista daquilo que é a sua competência, tem vindo a fazê-lo, e depois mais tarde, quando for criado, que já está a receber recursos humanos, o Executivo-Geral da Administração Central, mas que ainda não tem uma chefia, ainda não está a funcionar em pleno, mas passará a funcionar em pleno. De qualquer modo, a Direção de Serviços de Arquivística e Normalização tem tido e vai continuar a ter um papel essencial nesta reforma dos arquivos. Pedro, pedia-lhe que explicasse o que é que tem vindo a ser feito. Obrigado. Jorge. Boa tarde a todos. Vamos dar aqui uma pequena nota sobre o acompanhamento que temos vindo a fazer relativamente aos arquivos das Secretarias-Gerais. Como sabem, esse acompanhamento não é algo recente. Nós estruturamos aqui a apresentação basicamente em torno de duas questões. Qual é a situação destes arquivos, nomeadamente das Secretarias-Gerais que foram extintas por fusão, segundo o diagnóstico de 2023, e até que ponto é que estes arquivos estão em condições de permitir um fácil acesso à informação, uma vez que estamos aqui num evento muito orientado para este tema. Dizia eu que nós... Como?
Ok, então mas não saia já daqui, por favor. Partilha aqui deste lado, ok. Pode ser necessário escolher aqui o ecrã, se me quer aqui ajudar. Estou a escolher aqui, diga-me onde é que vou. Avancei, por favor. Aqui a volta. Estava a dizer que, enquanto o Luís avança aqui um bocadinho, eu estava a dizer-vos que nós, o trabalho com os secretários-gerais e esse acompanhamento da sua atividade temos feito, principalmente depois do prazo e do papel que tiveram ao nível da gestão da documentação nesse contexto. E, portanto, fazíamos acompanhamentos com alguma frequência. Mais recentemente temos estado presentes também na REGIC, que é a Rede de Gestão de Informação e Conhecimento das Secretarias-Gerais, e realizamos vários diagnósticos que envolveram a situação dos arquivos destas entidades, quer por imposição legal, quer por outros, quer por imposição legal, quer por outros fatores, e portanto aqui vou basear-me sobretudo nos dados mais recentes de 2023, mas também a partir daquilo que é o conhecimento que a própria DGLab tem relativamente a visitas técnicas, auditorias, participação destas entidades em programas colaborativos, etc. Portanto, é só para dizer que não é de agora, digamos assim, o trabalho com os secretários-gerais, como vários que estão aqui presentes e certamente alguns que também estão à distância, sabem. Nós, este diagnóstico, portanto, que nós realizámos em 2023, ele tinha um objetivo muito grande de apoiar a reforma do Estado, tal como estava desenhado à época. Depois, como sabemos, existiu outra alteração governativa, entretanto. Como sabem, o contexto da reforma passava muito pela passagem de vários secretarios-gerais para o campus 21, e isso era uma das obrigações do PRR, e, portanto, nós fizemos um trabalho de forma proativa logo em 2023 para antecipar exatamente essa mudança que já se estava a prever. Não no modelo que depois se desenvolveu, mas naquele que depois veio a ocorrer. Atualizámos depois o relatório já depois da publicação da legislação referente a esta última reforma, e, portanto, é só para dizer isso, está disponível no nosso site, esse trabalho desse questionário que desenvolvemos. Eu vou aqui tentar descobrir aqui as teclas de direção para poder avançar. Não sei se são estas. Direita, esquerda. Esta questão é que. Pois, nós podemos ver. Não, essas não avançam. Se pode talvez aqui ajudar, Luís, por favor. Peço um bocadinho de paciência. Não. Agora sim, agora não. Ok, certo. Dizia-vos eu que. Então, tenho aqui um quadro muito sintético daquilo que foi a legislação que indicou as entidades secretariais que eram objeto de extinção por fusão. Estão aí várias delas, os timings associados, os diplomas associados. Eu não vou aqui em detalhe avançar sobre isso. Algumas já deviam ter sido diploma, no caso do Ministério do Trabalho, da Secretaria-Geral do Trabalho. Isso não ocorreu ainda, mas deve estar aí a sair. Estão previstas outras, com timings que estão aqui identificados, até 1 de janeiro de 26. Grosso modo, eles, quando transferem para a DGLab, transferem os arquivos históricos das Secretarias-Gerais, com objeto de fusão na Secretaria-Geral do Governo, e depois também transferem a responsabilidade de recolha, tratamento, conservação e comunicação dos documentos que deixam de ser de uso corrente por parte dos seus produtores. Nós também temos uma alteração relativamente àquilo que é a legislação de suporte aqui da Casa, a lei orgânica. Portanto, temos aqui nomeadamente com o decreto 62 de 2025, criando o Arquivo Geral da Administração do Estado. Depois imagino que o Jorge aqui pouco irá dar mais alguns detalhes adicionais sobre este arquivo. E continuo aqui a só funciona com o Luís. Só funciona com o Luís. Deixa o Luís trabalhar, faz Deixa o Luís trabalhar, exatamente. Então, Luís, o melhor é ficar aqui perto. Porque estou a tentar aqui carregar com o dito com isto, pá, e ele não parece, pá. Ok, Luís, agora que você chegou, já funciona. Tem a ver com uma questão de proximidade. É melhor ficar aqui por perto, porque ele é influenciável. Nessa avaliação daquilo que são os fatores, ou alguns dos fatores que interferem no acesso à informação das Secretarias-Gerais, um dos fatores que nós podemos ter em atenção é até que ponto é que
essas entidades têm bons instrumentos de gestão da informação e conseguem definir logo com as suas portarias de documentos e as suas tabelas de seleção que informação é que é património arquivístico. Conseguem-no? Não conseguem? Estão a aplicá-las? Não estão? Quem é que não tem sequer estes instrumentos? Portanto, nós também temos identificado algumas delas portanto, e vocês veem a partir deste quadro, nem todas têm instrumentos ou instrumentos atualizados, mas há uma tendência aqui, de facto, para a atualização desses instrumentos, o que inclui também uma preocupação com a informação digital e com os esquemas de interoperabilidade da administração central e também ao nível semântico. Não vou estar aqui a entrar em detalhes sobre isso. Outra coisa que nós analisamos nesses questionários é até que ponto é que estas entidades têm sistemas de gestão de documentos que cumprem regras para boa gestão da informação, permitindo a transição da informação digital facilmente para o nosso lado, se for necessário. Também o que está aqui em jogo não é apenas informação em suporte tradicional, mas também em contexto digital. Portanto, fizemos aqui várias avaliações na avaliação da situação existente. Aqui neste quadro, vocês conseguem ver, este quadro, por acaso está a fornecer aqui alguns elementos por alto, mas conseguem ver que as secretarias-gerais, que são objeto de fusão, é só essas que estamos agora aqui a acompanhar. Portanto, têm perto de, aqui indicado, estão 90 km de documentação em suporte tradicional, em suporte de papel, a passar até 1 de janeiro de 2026 para a responsabilidade da DGLab. A DGLab, como sabem, tem neste momento, Torre do Tom tem uma capacidade máxima de 120 km, portanto estamos aqui a falar de um cenário que vai ter peso aqui para a organização. Daqui a bocadinho o Dr. Jorge nos dirá um bocadinho como é que a coisa está a ser trabalhada do ponto de vista de visão para solucionar este grande desafio. São cerca de 90 km, que está um bocadinho sobrevalorizado. Depois apurámos isto nas visitas técnicas, quando, na realidade, o relatório depois apurou para as outras, incluindo as outras secretarias-gerais, um valor em torno dos 135 km. Portanto, ou seja, o maior peso de documentação a passar das secretarias-gerais é este, que agora virá até janeiro de 2026. Estamos a falar de documentação que nem toda ela está tratada, uma parte está acumulada, não está tratada. Estamos a falar de cerca de, enfim, 18 a 20 quilómetros, o que tem peso, então é cerca de 20%, digamos assim, ou talvez um bocadinho menos, mas tem peso, digamos assim, naquilo que é a gestão das secretarias-gerais. Portanto, e isso obviamente interfere com a capacidade de acesso à informação e de recuperação da informação da parte portanto, destes organismos, e também, obviamente, no momento seguinte, da parte da DGLab. Ninguém pode exigir à DGLab no momento seguinte aquilo que não vem na fase de recepção devidamente controlado. Aqui estamos a ver já a distribuição por secretarias-gerais, portanto, umas com mais peso do que outras, alguma da informação também outsourcing, portanto, tem custos adicionais para o Estado. Como eu digo, há aqui alguns elementos que estão sobrevalorizados, já vimos isso quando fomos ao terreno, mas eu mantive os dados de 2023 neste quadro. Por outro lado, também queria chamar aqui a atenção que a situação que nós encontramos no terreno é uma situação muito desigual, ou seja, podemos encontrar, mas já encontramos uma dispersão em 38 espaços de armazenamento na Grande Lisboa, enfim, nem sempre bem instalada, bem acondicionada. Há casos mesmo de existência de riscos de inundação ou de inundações em relação a estes casos que são agora objeto de passagem para a nossa responsabilidade, o que também nos gera preocupação e pode também interferir, digamos assim, nas questões de acesso, não é? Quem é que rapidamente consegue aceder aqui e recuperar a informação? Não se podem pedir milagres, obviamente, no espaço, no tempo imediato a esta casa relativamente a isso. Outros casos, felizmente, são casos de sucesso. Como há bocadinho falava o Jorge, um dos casos que, enfim, tivemos por de acompanhar, obviamente, foi o caso da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, que tem um serviço de arquivo histórico contemporâneo lá embaixo na zona de Alfama, e também o próprio arquivo, a Biblioteca Histórica da Economia, que junta a componente economia com obras públicas e, portanto, é também um serviço de referência aberto ao público. Estes chamamos arquivos abertos ao público, com salas de leitura, depósitos, etc. E, portanto, podem existir depois aqui outros fatores, que é o problema dos custos destas coisas, mas isso, eventualmente, depois aqui os dados serão complementos. Rapidamente, dizer-vos que, apesar de tudo, o diagnóstico permitiu-nos ter aqui um levantamento interessante daquilo que eram os fundos
os principais fundos à responsabilidade das secretarias. Este aqui é só um exemplo muito rápido que está em passagem. Por um lado, da Secretaria-Geral das Finanças, também do Ambiente, onde há documentação muito interessante nesta área, que é uma área nova do ponto de vista das políticas públicas em Portugal, nova no sentido que é mais recente. Também a área da economia, perdão, da educação, aqui estamos a falar da educação e ciência, ou do trabalho, ou ainda portanto, da PCM, onde obviamente se destaca os governos provisórios. No caso da economia, nós não recebemos essa informação em tempo, mas há uma parte da informação que está pública, outra parte faz parte de um guia que eu, neste momento, não sei se está porque mas também está disponível online, através do catálogo online deste serviço. E que nós recebemos já, este guia já na fase seguinte, digamos assim, mais recente, à recolha de 23. Portanto, nem todos os dados vão chegar a 23, alguns dados têm estado a recolhê-los, como já há bocado dizia, posteriormente. Também é interessante perceber que estas entidades, nomeadamente aquelas que são entidades que têm um serviço de ponta, neste caso a economia e também as finanças, portanto, têm dados online e estão inclusivamente, é possível pesquisar nos seus catálogos através do portal português de arquivos, são aderentes da rede portuguesa de arquivos, o que é realmente uma mais-valia, mas nem todas estão neste ponto e, portanto, de qualquer modo, mesmo estas entidades, em alguns casos, entregaram-nos ou instrumentos de inscrição em formato de papel, ou fecheiro de controle parcial em formato CSV ou Excel, similares. Portanto, é preciso depois trabalhar sobre isso, nomeadamente o que é do arquivo intermédio. É preciso trabalhar sobre essa informação. Aqui já estamos a ver um exemplo da preparação da transferência de arquivos pela nossa unidade mais recentemente. À esquerda estamos a ver uma das colegas, a colega Maria José Fidal, que está no terreno com o arquivista do ambiente. Exatamente, estamos a confirmar dados na visita técnica que realizamos ao arquivo. Também é um arquivo que tem algumas situações por resolver do ponto de vista de instalações, mas pronto, foi possível ir lá, confirmar dados que nós já trazíamos do nosso lado. Aqui, intermediamente, estamos a ver algumas das listas em Excel que nos chegam, apenas uma parcela. Por outro lado, a cartografia de um dos depósitos de uma SG ao lado direito, ao meu lado direito, permite perceber que informação é que está onde, porque de um momento para o outro pode ser necessário recuperá-la. Portanto, esta é uma das formas que nós temos e temos de nos preocupar com essa facilidade de recuperar por prazo, sabendo nós que, e este caso é um deles, que nem toda a informação está devidamente avaliada neste momento. Será todo um trabalho a fazer também nessa área. Finalmente, notas finais, portanto, chamar a atenção ainda para as responsabilidades aqui da DigiLab relativamente à informação eletrónica de conservação permanente, por exemplo, que é uma preocupação nossa também. Obviamente queremos que o acesso a essa informação se possa manter, temos de obviamente fazer trabalho com as entidades que gerem essa informação do lado dos produtores, de modo a permitir salvaguardar essa informação, portanto, garantir a preservação digital daquela que é a conservação permanente e permitir o seu uso e a sua reutilização. A DigiLab também está disponível para apoiar a nova Secretaria-Geral do ponto de vista da informação. Nós fizemos aqui ano passado, com a Secretaria-Geral da PCM, orientações para a gestão de documentos e arquivos eletrónicos dos gabinetes ministeriais, que agora podem ser revistas e pode ser uma mais-valia para a fase de qualificação da gestão de informação que está a ser produzida, e digital que está a ser produzida no dia-a-dia nessas entidades. Por outro lado, obviamente também é muito importante aqui esta última nota, só para lembrar que nós podemos acompanhar as restantes secretarias gerais vigentes na gestão dos seus arquivos. Portanto, para fazer essa interação, está aqui uma das nossas colegas, a caríssima Cidália Ferreira, da Administração Interna. Não sei quem está online, mas enfim. Portanto, grosso modo, este é o conjunto de mensagens que gostava de trazer aqui para sobre a situação de arquivos, com pelo menos alguns dados que podem ser interessantes para a reflexão daquilo que o Jorge depois também quer adicionar em cima. Ora, obrigado Pedro, por esta apresentação e comunicação, enfim, daquele trabalho que tem vindo a ser feito até mais no terreno, porque para além dos dados que vamos recolhendo e que se pautam por vezes por ter uma qualidade
que não é aquela que nós necessitamos. Tem alguma, mas por vezes não são completos, não vêm todos juntos, vão sendo fornecidos de forma gradual, por vezes parcial. Pronto, temos que reconhecer que há aqui uma certa dificuldade no funcionamento do Estado. Da nossa parte poderá também haver, eventualmente, não vou dizer que tudo funcionará na maior das perfeições, mas no contacto com as secretarias gerais, nós definimos pontos de contacto, interlocutores. Do nosso lado, solicitamos ao outro lado também, às várias secretarias gerais, interlocutores, a fluência dos dados, a circulação, tem, nos casos, sido mais positiva, noutros casos tem sido mais, não digo difícil, mas revela aqui algumas, por vezes um ou outro atraso ou dificuldade em conseguir chegar à informação que é crítica para nós e, sobretudo, neste momento, é crítica a questão dos contratos e dos recursos humanos. Portanto, à partida, para nós não haveria, enfim, grandes dificuldades a esse nível, achávamos nós, mas não tem sido assim tão linear quanto isso. E, portanto, o cenário, o quadro que nos está colocado é da existência de múltiplos espaços de armazenamento, como já vimos, contratos de outsourcing, uma vez que as próprias secretarias gerais nunca se conseguiram munir de meios suficientes, nem de espaço, nem de recursos humanos, de equipamentos para fazer a gestão de grandes quantidades de informação, e também aquela questão dos recursos humanos que nós já referimos, que eu já estive a referir, que é a da existência de recursos humanos em várias secretarias gerais, mas sempre avaliando do ponto de vista prático, podemos dizer que sim, há uma certa escassez de recursos humanos, para não dizer que em alguns casos não há praticamente recursos humanos afetos a esta área, especializados, mas aí não é uma questão das secretarias gerais, é uma questão geral. Provavelmente também há aqui uma certa dificuldade em ver recursos humanos especializados. Portanto, perante esta realidade que é bastante complexa e que acaba por ser normal quando há reformas, e por isso é que se faz uma reforma, é porque se chegou à conclusão de que um modelo à partida não funcionaria e terá que se implementar outro modelo. Não sei se o legislador chegou, enfim, tão longe quanto isto, mas pelo menos é essa a intenção, que é melhorar o sistema de arquivos. Como é que a DG Lab olha para enfim, para este desafio? Não havendo agora recursos, ou seja, não tendo sido afetos recursos antes de se avançar para a reforma, nomeadamente se o legislador não prevendo que iria haver uma concentração destes quilómetros todos de arquivo e sabendo de antemão, ou não sabendo, mas à partida tendo a noção de que a Torre do Tombo, este edifício, os arquivos distritais, não dispõem de espaço suficiente para acomodar centenas de quilómetros, antes de avançar para a reforma, poderia ter tentado já prever essa situação e destinar recursos, neste caso volumosos, para criar as instalações necessárias. Não o tendo feito, significa que está do lado da DG Lab a responsabilidade de ir criando as condições de forma gradual para chegar a esse ponto. Neste momento, a estratégia é, em primeiro lugar, identificar todos os passos, todos os custos, todas as limitações decorrentes desta proliferação de espaços, tentar ver o que é passível de ser depois avaliado e eliminado, transferido, quando é que é possível fazer isso,
E à medida também que há espaços que têm que ser libertados, nós já percebemos que há espaços de secretarias gerais onde estão arquivos que vão ser ou alienados ou vão ser afetos a outras funções, e essas necessidades. É verificar os espaços existentes que possam, de alguma maneira, ir acomodando documentação. E essa acomodação visa uma redução gradual do número de espaços até que seja possível construir instalações para o AGAC, que já começa a ter funcionários e que depois vai ser nomeada naturalmente a chefia, vão ser criadas divisões dentro do AGAC, tendo em conta que é um arquivo que nós já vimos que vai ter aqui dimensões do ponto de vista do volume documental assinaláveis. Mesmo o AGAC só se vai orientar para a documentação na fase intermédia, mas ainda assim estamos a falar de documentação na fase intermédia, que ainda de muitos e muitos quilómetros, e portanto face também esta dispersão territorial dos arquivos, localizações, terá que haver qual afeto, vai ter que se reforçar o quadro pessoal no AGAC, mas não só. A documentação histórica, ela passará gradualmente para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e eventualmente para arquivos distritais, depois se verá como, tendo em conta também a capacidade e a possibilidade de fazer alargamento das instalações nos arquivos distritais, uma vez que, enfim, à partida, sendo documentação de âmbito descentralizado, de organismos descentralizados do Estado ou desconcentrados, que até que já tenha algum tipo de informação nos arquivos distritais, não se vai retirar parte, ou não se vai transferir parte dos fundos para Lisboa e ficar uma parte desses fundos localizados nos arquivos distritais, tal como aconteceu, por exemplo, temos aqui o MAI, os arquivos dos governos civis, quer dizer, seria um bocadinho estranho e quase, enfim, difícil de compreender uma decisão que trouxesse fatias de arquivos dos governos civis para Lisboa e depois ficassem outras fatias nos arquivos distritais. Portanto, terá que se analisar também, do ponto de vista da política, como é que se vai fazer essa distribuição regional da documentação, sendo que em Lisboa é mais simples. Percebemos que a documentação virá para o AGAC, no caso da documentação, que já foi avaliada através de instrumentos de gestão de documentos e que já foi feita a eliminação e que, portanto, estamos perante apenas e só documentação de conservação permanente, ela irá passar para o Arquivo Nacional. Mas, embora possa passar do ponto de vista da responsabilidade, do ponto de vista da localização prático, ela não irá passar já para o Arquivo Nacional aqui, nestas instalações, porque o espaço não permite, tendo em conta as dimensões que estamos a falar. Isto levará, naturalmente, a que, a breve trecho, mas nós também não podemos avançar para a construção de edifícios, seja para o AGAC, seja para a própria Torre do Tombo, e será necessário alargar a Torre do Tombo, seja aqui no estacionamento ao lado, seja noutro sítio qualquer, terá que se fazer esse alargamento, mas nós não o podemos fazer, ou seja, não podemos tomar a decisão já. Porquê? Porque temos que compreender toda esta circunstância que temos pela frente. Quantos quilómetros? O que é para conservar? Qual é a taxa de crescimento líquida anual? Como é que vai ser a evolução? E só perante estes dados e depois perceber, ok, temos por um lado o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e temos por outro lado o AGAC. Como é que vai ser feita esta articulação? Até porque, se for aprovada a legislação no sentido de
se poder vir um dia eliminar documentação que passa a ser digitalizada, uma parte do problema também fica resolvido. Não é para já, mas não está fora do alcance. Não é? Julgo que todos nós compreendemos que o futuro é muito mais digital. Uma parte da informação já é nada ao digital e essa aí nós temos capacidade já para assegurar essas incorporações de informação digital. Estamos a trabalhar numa solução para isso e em termos de armazenamento já foi dito e referido que temos capacidade para ir por agora até aos 16 petas. Eles não estão todos instalados neste momento, agora temos uns 4 ou 5, pronto, mas é ir adquirindo petas ao longo do tempo, mas no fundo a infraestrutura está existente, portanto não é prevista. Aquela que existe mesmo, ela pode acomodar até 16 petas. Um peta, estamos a falar de uma grande quantidade de informação. Portanto, neste momento, a DG Lab tem todos os seus sistemas e mais cerca de 70 milhões de imagens e vai em 4 petas por aí. Vai mudando quase dia para dia, vamos fazendo integrações, mas até aos 16 ainda temos aqui 2/3 pelo menos e pelo que nós já percebemos, estes arquivos das secretarias-gerais podem ser comparados em termos, por exemplo, da quantidade de dados a alguns arquivos distritais, eventualmente, e ficam abaixo daqueles que têm mais informação online. Portanto, para nós não é uma grande preocupação a informação digital das secretarias-gerais, porque, pelos vistos, em termos de arquivo histórico, não têm muito. O que pode acontecer é, depois haver organismos, ainda outro dia, naquele debate de Itália, foi colocada a questão, por exemplo, da segurança social, de haver organismos que têm uma grande quantidade de documentação, para além de que, em termos de informação digital, também devem ter bases de dados imensas, ou seja, com uma quantidade estamos já se calhar aqui ao nível de quase de vários petas só com uma direção-geral, ou um instituto, no caso deles, o Instituto da Segurança Social. Mas tudo isso vai ter que ser analisado e, se for necessário, estender a capacidade, porque ao nível informático acaba por ser, hoje em dia, muito mais fácil fazer este tipo de processos de transformação e de alargamento, de extensão. Ao nível físico é que é muito complicado, ao nível de documentação em papel. Essa é que precisa de muitos e muitos quilómetros e, portanto, aquilo que se prevê é depois, quando nós chegarmos ao ponto de termos um diagnóstico, possamos, junto do poder político, suscitar esta questão, a ótica que também prevista já na legislação e não é de agora, é a construção de arquivos, pelo menos do H, que a Torre do Tombo não tem sido tratada desse género, mas dificilmente conseguiremos aqui assim, sei lá, no Campos da Justiça, ao lado do Campos da Justiça, ou assim num sítio em que 1 metro quadrado custa imenso dinheiro, dificilmente aqui no centro de Lisboa conseguiremos muito espaço para fazer essa construção. Portanto, terá que ser pensada uma solução fora de Lisboa, mas não muito longe. O que está equacionado também não irá ultrapassar, até na legislação do H, que foi pensado 100 km, um raio de 100 km para fora de Lisboa, mas que já temos aqui em 100 km um conjunto de opções muito vastas, não é? Um bocadinho agora como o aeroporto, é escolher a localização, teremos aqui candidaturas, teremos, enfim, esperamos não levar tanto tempo e nem não serão necessários tantos estudos para fazer, pronto, esperemos que não haja também nenhum ministro a decidir e depois haver outro a voltar atrás, pronto, o que nós queremos é que haja decisões e que se façam as coisas e que haja realmente capacidade para decidir uma localização, pronto, de qualquer modo, posso dizer que a direção já está no terreno, estamos já a analisar opções e que não ficarão
propriamente longe de Lisboa, porque aparentemente o universo em Portugal gira em torno de Lisboa e eu que sou uma pessoa do interior, penso sempre que a distância de lá até cá é a mesma de cá, até lá. E, portanto, e lá precisam muito mais gente do que aqui. E, portanto, que também se está a pensar é nesse tipo de preocupações, da coesão do território, não apenas da solução de um problema do Estado, que é a questão dos arquivos, mas de forma estrutural resolver o problema dos arquivos, mas também de criar condições para que os arquivos possam ser um elemento de desenvolvimento das regiões e de bem-estar das populações. Portanto, temos que pensar isto em várias óticas e não apenas na nossa ótica, e eu sei que haverá, e sobretudo pensando os arquivos e a localização dos arquivos naquilo que já é um país muito bem preparado em termos de vias de comunicação e de transportes públicos e tudo isso, e na ótica da transferência da documentação, porque ela também tem custos, mas isso está a ser equacionado. Inclusivamente está a ser equacionada a questão também na ótica dos sistemas de informação, porque tudo isto depois tem este tipo de impactos em termos de sistemas de informação, questões de segurança informática, seja orientadas para aquilo que são os ataques informáticos, mas também para as catástrofes que surgem. Portanto, há aqui várias dimensões, mas nós estamos a olhar para o território com esse tipo de olhar. Em primeiro lugar, garantir que a reforma se vai fazer gradualmente. Não há aqui propriamente uma pressa de resolver tudo e agora, até porque esta reforma também vem sendo feita de forma gradual, independentemente dos governos. Ou seja, ela começou em 2013, foi evoluindo por vários governos, uns da mesma cor política, outros de outras cores políticas, com coligações ou sem coligações. O que interessa é que ela, na realidade, tem sido bastante estável a intenção de chegar a ela. E agora o tempo também é de incremento. Há uma visão incremental, não há aqui uma visão de ruptura, nem de tentar resolver esta questão de um dia para o outro, porque a complexidade, e o Pedro foi bastante claro nisso, a existência, por exemplo, ou a existência de IDDs ou de instrumentos de descrição documental, que em muitos casos estão mais completos, outros estão menos completos, a existência de sistemas de descrição que por vezes também não correspondem exatamente às necessidades de informação dos utilizadores internos e externos. Portanto, há aqui um conjunto de matérias muito diversificada e com níveis de complexidade e granularidade muito diferentes, que leva a que haja também assimetrias ao nível da informação. E nós, para conseguirmos colmatar essas falhas de informação, vamos levar tempo. Não vamos conseguir de um dia para o outro resolver a situação toda. E por isso é que pode, e o Pedro também frisou isso, pode acontecer, e que nós a todo custo queremos evitar, mas poderá acontecer algum tipo de descontinuidade, por exemplo, na prestação do serviço durante, eventualmente, algum período, nomeadamente no de transição. E nós estamos a querer evitar ao máximo descontinuidades na prestação de serviços. Por isso é que estamos com as secretarias gerais a tentar ver se nos dão o máximo dos máximos de informação. Toda aquela que tem, seja da localização da documentação, seja dos IDDs, seja dos contratos, dos recursos humanos. Os recursos humanos aqui não são um pormenor, até são muito mais importantes que os IDDs. Claro que se houver IDDs, ótimo, mas o recurso humano ajuda-nos a perceber a situação concreta das organizações. Sendo que também já percebemos que mesmo quando existem recursos humanos, eles podem também não dominar toda a panóplia de informação necessária para nós. Podemos gerir aquela documentação. Porquê? Porque os recursos humanos podiam estar localizados num determinado depósito, devem daquele depósito, mas depois já não sabem que contratos é que podem existir, porque isso estava com o economato,
ou as questões da segurança, quem é que geria, isso já estava com outra área das infraestruturas. Isto é apenas para, sem querer, como os brasileiros dizem muito, adentrar no tema, não é? Portanto, entrar a fundo, mas dar-vos esta percepção de que nós estamos, no fundo, não digo entrar num terreno minado, mas num terreno onde há alguns alçapões, ao nível, sobretudo, da informação. Nós não temos a informação toda, vamos tê-la, seguramente, porque à medida que passarem para nós os depósitos e os arquivos, nós vamos fazer esse trabalho. Agora, o que estamos principalmente aqui, com todos os cuidados, é evitar que haja falhas de serviço. Queremos que quando alguém pede algum documento, que haja uma resposta dentro de um prazo razoável. Portanto, o que nós estamos a fazer é, no caso do arquivo do Tribunal de Contas, houve aqui uma ingestão de um arquivo, houve uma interiorização de uma situação externa, só que nós agora, em vez de 1 quilómetro, estamos a fazer isto se calhar para 200 ou 300 quilómetros, porque a prazo, eu não tenho dúvidas, nos próximos 10 anos, se não estivermos nos 400, 500 quilómetros, para lá andará. Claro, ao nível nacional, haverá nos arquivos distritais, eventualmente, também alguma documentação, mas quando nós conjugarmos as secretarias gerais com os organismos produtores, certamente que isto vai explodir muito mais o volume da documentação. Isto significa também que vamos ter que reforçar. O HAC terá várias divisões e o quadro pessoal do Arquivo Nacional e do HAC terá que ser reforçado de forma muito expressiva. Nos meus cálculos, se calhar nos próximos 10 anos, estaremos a falar provavelmente de várias e várias dezenas de trabalhadores, provavelmente a rondar a centena, não andaremos longe disso. E não serão demais. Posso dizer não serão demais, porque a quantidade de documentação é imensa e mesmo que coloquemos máquinas a trabalhar, vamos perceber que as máquinas não resolvem tudo, que é sempre necessária a intervenção humana e que para a máquina responder é necessário ter ali sempre uma supervisão antes e depois, porque a descrição, mesmo que seja automatizada, vai ter que ter sempre alguém a verificá-la. Não podemos confiar totalmente na inteligência artificial, até porque já vimos também internamente que por vezes surgem aqui algumas dificuldades quando é aplicado em larga escala e nós queremos evitar, pelo menos pela atitude de prudência que a direção tem estado a optar por seguir e também os nossos técnicos, é esta a nossa atitude. Devagar, não temos pressa, o principal é garantir a estabilidade dos postos de trabalho, sobretudo, garantir que os trabalhadores transitam para nós de forma absolutamente tranquila, garantir a prestação de serviço e garantir que a documentação serviço a vários níveis e garantir que a conservação dos documentos é cautelada e fazê-lo de forma gradual, planeada, prudente. Porque as soluções que nós temos aqui à nossa frente são de uma dimensão enorme, tal como aconteceu nos anos 80 quando foi criado este edifício. Ele não foi criado de um dia para o outro. Houve alguém que pensou, houve aqui vários anos de trabalho até chegar a este resultado e nós estamos precisamente num ponto muito inicial desta fase. Portanto, vamos lá chegar. Agora, neste momento ainda não conseguimos dizer vai ser criado um edifício para o HAC em determinado sítio, com determinada capacidade e em determinado tempo e com determinado custo. Neste momento temos que analisar primeiro tudo e só depois avançamos para aí. Em relação à Torre do Tombo, também vai ter que ser equacionada uma solução. Neste momento também, perante os dados, não conseguimos já tomar esse tipo, não é tomar esse tipo de decisão, porque nós não tomamos esse tipo de decisão, mas propor ao poder político esse tipo de solução. O que posso dizer é que o poder político está ciente dessa situação, inclusive ao mais alto nível, não apenas ao nível ministerial, mas o Sr. Primeiro-Ministro
tem essa consciência, e eu posso dizê-lo porque pessoalmente falei com ele. E ele está ciente disso. Agora, claro, tudo tem que ser gerido no seu devido tempo. Nós não podemos propor uma solução hoje, quando nem sequer temos os dados todos à nossa disposição para poder propor essa solução. A seu tempo chegaremos lá. Agora, vamos fazendo este trabalho de formiga para que, quando tivermos que propor a solução, ela seja bem aceite e que depois avance nos seus tempos e que realmente nos resolva aqui esta questão dos arquivos e que motivou também esta reforma. Em termos genéricos, era isto. Também não conseguimos neste momento estar a dar muitos pormenores. Não sei se há questões deste lado, se aí através da internet também há questões. Se não houver questões, tem uma força, Rosa. Relativamente à criação do AGAR, é dito que ele é um arquivo intermédio. Não tive a oportunidade de conseguir ver, vi cerca de 90 e tal mil, 93 mil e não sei quantos quilómetros. Ou... Não, foi 91 quilómetros naquele caso. Só aquelas que vêm até 1 de janeiro de... Pronto, mas o que eu queria saber é se está feito um levantamento, se calhar não está, de qual é a dimensão dessa documentação, porque se muita dela não foi ainda avaliada, se calhar também não se sabe qual é a dimensão da documentação para entrar para arquivo histórico. A minha pergunta ia nesse sentido. Se a documentação, sabendo que percebi que nem toda tinha sido avaliada, porque estou a ver aqui agora que não tinha sido, não se encontra de forma uniforme a mesma metodologia de trabalho, uma terá sido avaliada, a outra não, sabem qual é a indicação, claro, não vou dizer ao centímetro, nem ao metro, mas têm uma ideia de quantos são os quilómetros de arquivo histórico. Eu não queria atrever muito a fazer um cálculo desse tipo. Tenha atenção que nestes números já tens alguns que são arquivo histórico, tens muita documentação que já foi objeto de avaliação, é assumido pelas entidades, pelas secretarias-gerais, que é de conservação permanente, embora não esteja muitas vezes em depósitos adequados, pode estar, ou melhor, nos depósitos, como nós temos, por exemplo, aqui na Torre do Tombo, não é? Ou mesmo em alguns depósitos que vimos de secretarias-gerais que estão, como as finanças ou a economia, podem estar em depósitos que são alugados, ou mesmo em outsourcing. Portanto, eu não me atreveria neste momento a avançar com a dimensão, embora, se tivéssemos a falar de documentação acumulada por avaliar no contexto português, nós temos uma proporção que sabemos mais ou menos o que é que dá, mas neste caso já é muito grande a percentagem de documentação que é de conservação permanente. Portanto, ou seja, tem peso. Pois era esse peso, para ter uma ideia. Peso. Neste momento não conseguimos. Mais ou menos. As organizações, pois não podes tê-la. Não podemos tê-la. Sim. Era uma das perguntas. E dá uma indicação que na quinta-feira, isto com os feriados, nós baralhamos, irá falar a responsável pelo arquivo de Alcalá de Henar. O arquivo de Alcalá de Henar começou por ser também um arquivo intermédio e hoje já não é um arquivo intermédio, é um arquivo intermédio e histórico também, era também. Acho que a informação que ela poderá dar, na sua experiência, poderá ser de alguma forma, foi por isso que foi convidada, poderá ser de alguma forma orientada, prestar alguma informação sobre aquilo que aconteceu nestes anos de experiência de Alcalá. Muito obrigada. Eu não tenho questão propriamente, mas é o seguinte, eu estou aqui porque obviamente que sou de uma secretaria-geral, independentemente dela ir ser extinta por fusão ou reestruturada, mas foi pela primeira vez que eu ouvi que os arquivos não estão a ser pensados para serem integrados nesta questão. Portanto, não sei se é uma certeza, porque o nosso entendimento era que, e os meus colegas das outras áreas, recursos humanos, etc., não se sabia bem para onde é que estas áreas iam, não é? Diziam-se, as relações públicas têm que acompanhar os gabinetes, mas nós, a Secretaria-Geral do Maio, tem efetivamente umas competências que foram herdando
onde os organismos foram extintos, não é? Nomeadamente a área eleitoral. Mas pronto, eu também tenho que preparar as coisas para, seja ficarmos ou não ficarmos, mas pronto, mas ainda falta muito tempo, mas eu acho que tem que se preparar e estar com essa atenção. Mas pronto, foi pela primeira vez que eu ouvi, efetivamente não se está a contar, pelo menos para já, não é? Contar com estas três gerais. Obrigada. É simples. Havia dúvida se as secretarias gerais vão ser reestruturadas determinadas áreas que são transversais, as finanças, a contabilidade, a documentação, se iam passar para os novos organismos ou não. O que ia ser reestruturado eram as áreas core. Por exemplo, nós vimos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi criada uma direção-geral, tem a ver com a parte de legislação comunitária e mais não sei o quê. Portanto, reestruturou determinada, dentro de várias secretarias-geral nesse assunto. Portanto, aí há uma continuidade no âmbito da Secretaria-Geral, não é? Agora, a documentação da Secretaria, neste caso, por exemplo, os negócios estrangeiros não sabia se viria para Adelado, ou seja, para onde for, assim como do MAI não sabia, e como, já não sei qual é a defesa, por exemplo, a defesa mostrou uma grande preocupação, tem o arquivo da Defesa Nacional, não é? Que investiram muito e não sabia como é que é. Por exemplo, um dos problemas que eles diziam é que muitos dos ramos militares soubessem que os arquivos iam deixar de estar no arquivo da Defesa Nacional, e bem, para aqui de certeza que retiravam a documentação. Portanto, isto eram preocupações que nós não sabíamos porque não havia informação. Pela palavra, agora, o que deu a entender do Jorge Janeiro é que estas secretarias gerais vão ser restauradas, a parte da documentação continua nelas, não virá para a DGLAB ou a AGAR, qualquer que é. AGAC. É isto. Portanto, relativamente a essa matéria, para já não temos indicação que essas três secretarias gerais que venham a ser integradas na DGLAB, para já. Não, portanto, nós não estamos a trabalhar nesse cenário, não é? Parece-nos que há uma intenção do legislador de salvaguardar essas áreas a vários níveis, inclusive ao nível dos arquivos. Portanto, para nós, receber ou não é uma questão de decisão política, não é? Não temos essa indicação. Se passarmos a tê-la, receberemos. Mas, para já, não se coloca. Não sei se há mais, não havendo aqui na internet, não há questões. Então, acho que... Não. Então, dado também já o adiantado da hora, deixem-me agradecer a participação de todos nesta sessão aqui na Torre do Tombo, destas conversas, das comemorações do Dia Internacional dos Arquivos. Dar-vos também esta palavra de agradecimento também em nome do Diretor-Geral, do Dr. Luís Filipe Santos, que teve a gentileza de acompanhar tudo aquilo que lhe foi possível e levou em mim esta incumbência de agradecer também a todos e dar esta mensagem de que devemos sempre celebrar os arquivos, devemos celebrar a nossa profissão, celebrar aquilo que são as nossas funções e especialmente no momento de grandes desafios, não apenas para a DGLAB, mas também para os arquivos das Secretarias Gerais, para os arquivos dos organismos, e expressar, enfim, a nossa confiança de que em conjunto vamos aos poucos resolvendo tudo aquilo que nos for colocado, porque sabemos que temos profissionais de grande mais-valia, de qualidade, e portanto, viva os arquivos, viva a DGLAB, viva a nossa profissão. Obrigado. Obrigada.